Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, estamos no dia do Senhor. Hoje é domingo, dia que nós nos encontraremos no altar. Todos vocês, aqui da nossa Diocese de Formosa, de outras localidades no Brasil, dos diversos lugares fora do Brasil, vocês que estão tão distante da nossa pátria, mas o coração está aqui. É um coração que vibra de amor pelo Brasil. Nós estamos juntos no altar da esperança, porque nós cremos que a Mãe Igreja nos reúne sobremaneira no domingo, no seu altar, como um corpo único daqueles que, imersos na graça do batismo, formam o corpo místico de Cristo visível sobre a terra. No final deste capítulo do livro de Fulton Sheen, na página 253, ele nos ensina que esta igreja, a qual nós pertencemos, ao abraçar nossas vidas dentro de sua vida comum, não destrói nossas personalidades. Ela nem sequer destrói nossas paixões mais perversas. Transmuta-as pela magia de seus sacramentos. Fornece novos objetivos, novas saídas e abre novos canais, pois sabe que apenas uma alma que odeia como Saulo pode amar como Paulo. E somente uma alma capaz da perversidade como Madalena pode ser tão virtuosa quanto Maria. Os heróis do mundo não são tão diferentes dos mártires. A mesma coragem natural faz com que um homem morra por César em um campo de batalha. A igreja os transformaria em uma coragem sobrenatural que os faria com que morressem por Cristo. Os extremistas são missionários em potencial, pois o mesmo zelo que faz com que sirvam involuntariamente à falsidade pode ser elevado pela igreja para fazer com que sirvam à verdade divina. Os grandes cientistas são teólogos ainda iniciantes, pois essa mesma curiosidade que os leva ao conhecimento das causas secundárias, a igreja transmuta para que leve ao conhecimento da causa primeira, que é Deus. Não diríamos que o herói que se tornou santo, ou o extremista que se tornou missionário, ou o cientista que se tornou teólogo, perderam suas personalidades, uma vez que foram assimilados ao corpo de Cristo. Assim como não perdemos nossas personalidades quando nos tornamos cidadãos de uma nação. Mas diríamos, e eles próprios seriam forçados a confessar, que em sua união com essa vida comum da graça, encontraram uma elevação de suas diferentes personalidades e o coroamento de seus eus pessoais. Eles viriam como nós vemos que o corpo místico de Cristo é como um belo jardim formado pelo desabrochar de flores em particular, com uma beleza variada, que se combinam em um deleite harmonioso. Cada flor desse jardim tem sua própria beleza, como nenhuma outra flor tem, mas cada uma delas cresce em beleza, por contraste, e se harmoniza com as outras flores, todas enraizadas em um mesmo solo e iluminadas por esse mesmo sol. Assim é na vida mística, em que Cristo habita a sua igreja, revelando-se de novo
em cada alma individual e nunca duas vezes de forma idêntica, ali manifestando-se em Pedro, aqui em Paulo, mais para lá em Marta, aqui mesmo em Maria, em um alguém que ama a infância do Senhor, ou uma amante da cruz, em uma rosa com espinhos, ou uma flor sem espinho, cada uma mais bela pela comunhão com as outras flores, todas enraizadas na mesma vida de Cristo e todas iluminadas pelo mesmo Cristo em verdade. No jardim da igreja se cumpre a oração de nosso Senhor ao entrar no jardim do Getsêmani, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós. João 17, 21. Belíssima meditação, muito apropriada para nós nesta manhã dominical. Na igreja, nós somos diferentes, mas somos uma unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos aprender isso para melhor trabalharmos na igreja, nas nossas equipes de liturgia, no grupo dos ministros da comunhão ou da palavra, nos grupos de cantos, nas pastorais, nas associações, enfim, nos serviços diversos das nossas paróquias. Se nós realmente tomamos consciência do que é a nossa pertença a nosso Senhor no corpo místico que é a sua igreja, nós vamos aprendendo a lidar com o outro que é diferente da gente. Na igreja é assim, uns têm mais efusividade de oração, outros menos. Alguns ainda estão aprendendo, outros já estão lá na frente. A gente não pode querer que todo mundo seja igual na Santa Igreja de Cristo. Não. Não tem como. As ovelhas, por mais que elas pareçam, mas elas têm sua personalidade, a sua identidade pessoal. Isso Deus não quebra. A Santa Igreja de Cristo, a nossa pertença a ela, não nos despersonaliza. A graça de Deus nunca fere a grandeza da alma. A graça de Deus transforma a alma para melhor e num processo, às vezes lento, em que a alma vai engatinhando, aprendendo a estar cada vez mais próxima de Deus. Isso é bonito. Isso não tem preço, essa compreensão que a gente vai criando da Santa Igreja. Isso também vale para a nossa compreensão no clero. Os sacerdotes são diferentes uns dos outros. Estão no mesmo caminho, mas um faz um caminho mais avançado, mais lento ou mais corrido e assim por diante. Importa que nós sejamos um uno, um corpo, unificado, unido. E nosso Senhor quer que seja assim, que a Santa Igreja, o seu corpo místico, seja um só coração, uma só alma. Portanto, se você, se eu, se nós, às vezes temos essas dificuldades de relacionar com os outros na igreja, com o padre, com o bispo, vamos melhorar um pouquinho, vamos confiar mais na graça de Deus e saber que na igreja nós somos servos uns dos outros, servindo aquele que é o maior, o Senhor Jesus. Que a nossa igreja seja uma igreja bela, cheia de milhões e milhões de rosas maravilhosas, cada uma mais ao seu modo, mas todas enraizadas no mesmo terreno que é Cristo. Isso basta para que nós possamos compreender que nós nos alimentamos do corpo místico de Cristo, dos mesmos sacramentos, da mesma palavra. Não podemos pensar que eu sou melhor do que o outro. Cada um vai fazendo o seu caminho e a gente precisa respeitar a personalidade de cada ovelha na igreja
e que cada um faça um esforço grande para compreender isso, porque assim nós vamos conquistando um caminho de maior santidade para as nossas paróquias e comunidades. Que o altar de Deus, que nós vamos visitar hoje, nos ajude a buscar esta unidade de todos em Cristo. Amém. Compartilho contigo, prezado ouvinte, a antífona de entrada da Santa Missa desse 11º domingo do tempo comum. Salmo 26, 7. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. É assim, na esteira desta indicação orante do salmista, que eu e você, como membros do corpo místico de Cristo, devemos nos colocar, pedindo a Deus que nos ampare. Sobremaneira, quando nós queremos nos arvorar no direito de querer fazer às vezes de Deus, às vezes do Espírito Santo na igreja, pensando que a gente é insubstituível, nós precisamos ter presente isso, que na igreja eu sirvo por um tempo. Os bispos são chamados a aposentar compulsoriamente aos 75 anos. Eu acho que deveria ser menos, até os 70 anos deveria ser. Porque chega um momento que você já não é capaz de produzir entusiasmo, dinâmica no corpo de Cristo. Eu não posso, como coordenador da Pastoral do Dízimo, pensar que ninguém é capaz de me substituir e viver a vida toda na pastoral coordenando. Não tem como. Da mesma forma, o ministro extraordinário da comunhão é por um tempo. Eu agora sou ministro da comunhão, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não pode ser assim. Nós temos que ter essa humildade. Chegou o meu tempo. Eu agora vou deixar as minhas atividades para dedicar mais à intercessão, a curtir mais esse tempo final da vida, a alta idade. Isso é bom, isso não é uma tristeza. Eu, com meus 64 anos, jamais poderia pensar que ainda tenho o mesmo vigor da juventude. Não tenho. Já estou no processo de decrepitude. A gente vai descendo a ladeira e você percebe, o corpo já não responde, a cabeça já não tem aquele dinamismo de reflexão. Vocês veem que no programa muitas vezes a gente acaba embaraçando as palavras, já é o sinal da senilidade que vai chegando. Isso é triste? Não. Quando eu ficar velho, decrépito, eu perco o meu lugar na igreja? Não. O nosso lugar na igreja, aqui na terra, é até o último suspiro. Nós fazemos parte desse corpo místico. Aí depois a gente vai para uma outra realidade, que é a realidade sobrenatural, a igreja do céu, a igreja do paraíso, ou a igreja padecente do purgatório. Que Deus nos dê a graça de um domingo feliz, como membros e filhos da Santa Igreja de Cristo. Amado Deus e Senhor, olhe por nós, olhe pela nossa Santa Igreja. Abençoa, Senhor, todos os membros do corpo místico. Livra-nos do relativismo, da teologia da libertação que tira a piedade e a espiritualidade. Dai-nos, Senhor, o amor, a generosidade e a justiça para com todos na igreja, especialmente para com os pobres. Fica, Senhor, conosco, visita os doentes, os enfermos que sofrem, os que estão aflitos, e nos dê a sua santa e abençoada paz. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Fique em paz. Um abençoado domingo para você e sua família.